Meus queridos, voltei e volto já com umas noticiazinhas e uma review de Solo Leveling. Portanto, a primeira temporada de Solo Leveling já terminou e parece mesmo que nos soube a pouco, pelo menos a mim soube e de certeza que a ti também. E apesar de eu ter gostado imenso do anime, parece que houve ali umas certas alturas em que eu fiquei um pouco desiludido com aquilo que acontecia nos episódios. Olá, o meu nome é João e hoje aqui na Hora do Nerd vamos falar sobre como foi a primeira temporada de Solo Leveling, aquilo que eu achei bom, aquilo que eu achei mau, aquilo que eu não achei tão bom. E por isso, antes de começarmos, só tens mesmo de deixar o teu Genki Dama like e subscrever o canal, até porque hoje, mais uma vez, a Hora do Nerd promete. Vamos a mais uma Hora do Nerd. Ora bem, meus queridos nerds, Solo Leveling era um dos, ou o anime mais aguardado da temporada de inverno de 2023 e, claro, até fazia imenso sentido ser. Este anime é a adaptação do manhwa sul-coreano com o mesmo nome, Solo Leveling, e se tu ainda não leste este manhwa, devias mesmo fazê-lo. Isto porque a arte do desenho do manhwa e a forma como a história é contada é simplesmente fenomenal. Esta obra criada por Shun Gong, eu espero estar a dizer bem, eu tenho sempre muita dificuldade, especialmente quando é nomes tão sul-coreanos. É mesmo muito boa. Os desenhos e a arte é uma coisa do outro mundo. E ainda temos direito a cores. Eu acabei por ler alguns volumes desta obra em português e simplesmente adorei. Fiquei completamente agarrado. Devorei os primeiros 4 ou 5 volumes, se não me engano, eles estão ali atrás, num instante. E é mesmo por isso que as minhas expectativas para o anime estavam, mesmo cá em cima, eram muito altas. Eu esperava tudo deste anime. E talvez seja mesmo por causa dessas expectativas bem lá em cima é que eu acho que houve alguns momentos do anime dos quais eu esperava um pouquinho mais. Apesar disso, a história de Sung Jin-woo, a personagem principal de Solo Leveling, que é, na verdade, o caçador mais fraco de toda a história, acho que foi muito bem retratada para o anime. Só para nos situarmos aqui um pouco, ou se tu ainda não viste o anime, o que eu acho que sinceramente é um crime para a humanidade, a história de Solo Leveling é mais ou menos assim. Alguns anos antes da história principal se passar, alguns portais misteriosos para dungeons apareceram na Terra. Estes portais eram basicamente entradas para dungeons mágicas e com monstros lá dentro, ou seja, muito à base daquilo que nós fazemos num jogo de RPG. Ao mesmo tempo que apareceram estes portais, também alguns humanos despertaram certas habilidades, mágicas ou não, mas podemos chamar de habilidades de hunters, ou seja, caçadores destas dungeons. Isto porque, quando um portal aparece, mesmo tem que ser completado e tem que derrotar o boss da dungeon em pelo menos 48 horas, senão o portal abre-se na totalidade e os monstros começam a sair para o mundo real. E foi então aqui que começaram a formar grupos de caçadores, basicamente como é aquilo que nós chamamos de uma raid nos jogos de MMORPG, para que pudessem fechar estes portais para manter o planeta Terra em paz e na tranquilidade. Claro que existem dungeons muito mais difíceis do que outras e também foi por isso que alguns dos humanos que despertaram aqueles poderes mágicos também são muito mais fortes do que outros. E por isso, estes caçadores estão divididos em rank do E ao A, sendo que há ali algumas exceções de alguns que são mesmo muito fortes, que são chamados de rank S. E é aqui que conhecemos Sung Jin-woo. Sung é ainda um jovem adulto que despertou os seus poderes não há muito tempo, mas que é considerado por muitos outros seus colegas o caçador de rank E, o mais baixo, e o mais fraco. Ou seja, é mesmo o último dos últimos. No entanto, depois de um evento assim meio misterioso dentro de uma dungeon no qual Sung Jin-woo estava a participar, vamos poder acompanhar uma aventura de como é que o caçador mais fraco se tornou o mais forte. Em termos de história, este anime ou este manhwa não parece assim nada que nós já não tínhamos ouvido falar, não é? Por norma, os animes de shonen, aliás, este manhwa não pode ser considerado shonen porque não é japonês, mas está dentro do mesmo género, já estamos habituados a ver esta coisa de ele é muito fraco e depois vai se tornar muito forte. No entanto, existem aqui alguns pontos que tornam tudo muito mais interessante. Primeiro, quando os humanos despertam os seus poderes mágicos, estes poderes são fixos, ou seja, por mais que treinem, ninguém é capaz de se tornar mais forte. Segundo, logo no primeiro episódio, vemos um grupo de caçadores a lutar contra uns monstros tipo formigas, numa ilha que mais tarde nós vimos a perceber que foi completamente abandonada porque não conseguiram derrotar esses monstros.
E isto faz imenso pensar que portal é que poderá ter aberto naquela ilha e ser um portal assim tão poderoso ao ponto de aqueles caçadores não conseguirem, que mais tarde vimos a saber que eles são caçadores de rank S. E terceiro, a nossa personagem principal, Sung Jin-woo. O que raio é que está a acontecer, visto que se os humanos, por mais que treinem, não conseguem se tornar mais fortes, porque é que Sung Jin-woo parece ser o único capaz disso? E aqui é que está o truque. O autor soube mesmo muito bem pegar numa história muito clichê, dar-lhe ali um certo twist e torná-la muito mais interessante. Agora, meu nerd, antes de irmos para aquilo que eu achei sobre o anime de Solo Leveling, chega mesmo aquela altura em que eu tenho que pedir a ti. E não é nada mais, nada menos do que deixares aquele enorme Genki Dama like neste vídeo, subscreveres o canal e ativares o sininho para receber sempre as notificações aqui dos vídeos do teu nerd. Se ainda não sabes, podes esperar vídeos todas as terças e sextas-feiras. Agora que já deste o teu like, já fizeste essas coisinhas todas, vamos lá então à minha opinião, à minha review da primeira temporada de 12 episódios de Solo Leveling. Primeiro de tudo, acho que precisamos de falar da animação. O estúdio responsável pela animação de Solo Leveling foi o A1 Pictures, estúdio este que já fez animes como Sword Art Online, Fairy Tail, Ao no Exorcist e muitos mais. Eu vi uma lista gigantesca, portanto já não é um estúdio que não esteja habituado a fazer bons animes. E Solo Leveling não foi exceção. Solo Leveling, para além de ter uma animação muito bonita, muito espetacular, manteve-se muito fiel àquilo que vi no manhwa. E isso torna logo a predisposição para tu veres o anime que seja completamente diferente. Parece que estás quase a ler o mangá. Mesmo assim, houve ali umas partes que eu não gostei tanto. Uma delas foi, por exemplo, o sorriso icónico da estátua de Deus lá na tal dungeon dupla, onde acontece todo aquele mistério com o Sung Jin-woo. Isso no manhwa está muito, mas muito bem retratado e eu acho que no anime ficou ali a faltar qualquer coisa. Ou foi pela cor da imagem, pela luminosidade, não sei. Houve ali, o impacto não foi o mesmo. Depois também tivemos outros momentos onde a animação parecia um bocadinho mais parada do que o normal. Ou seja, tivemos momentos de ação e batalha com uma animação muito fluida, muito boa, e outros nem tanto. Ora bem, eu sei que isto só por si é algo que é muito normal no anime. O que eu não acho muito normal é esta discrepância entre imagens muito clean, muito fluidas e outras mais paradas acontecessem no mesmo momento da ação. Portanto, só para vocês perceberem, tivemos, por exemplo, na mesma batalha, numa única batalha, tínhamos momentos muito bonitos, muito fluidos e depois ali uns segundos depois, os momentos muito parados, muito normais, digamos assim. Mas também, atenção, lá está, isto pode ter vindo das minhas grandes expectativas e não de uma coisa normal. Mesmo assim, acho que todos os momentos deveriam manter o mesmo padrão de animação, fosse ele um momento fixo ou não, o que eu acho que não aconteceu. Mas atenção, nerds, apesar disso, a animação é mesmo muito boa. Agora, em termos daquilo que foi a história do manhwa que foi passada para o anime, achei mesmo, mas mesmo, que foi muito fiel. Houve ali certos momentos que não estavam no manhwa, mas davam a entender que lá estavam, portanto, terem aparecido em anime não foi uma má ideia. E a melhor parte mesmo disto tudo foi terem mantido os nomes das personagens em sul-coreano. Já tivemos casos no passado onde as obras sul-coreanas feitas depois para anime no Japão, os nomes eram assim meio que traduzidos e isso perde muita piada. Mesmo assim, e apesar de eu achar que a história estava muito fiel ao manhwa, acho que houve momentos em que a história foi mal passada. Ou seja, acrescentaram certos momentos que não estava no manhwa e muito bem, e outros momentos que estavam no manhwa e que também estiveram no anime, mas foram passados assim. E se calhar mereciam um bocadinho mais de atenção. Fiquei com a sensação que houve certos momentos que eram passados muito rápido, mereciam ali um bocadinho mais de calma para nós percebermos bem aquilo que estava a acontecer. Um desses momentos é, por exemplo, quando aparecem as mensagens do sistema para Sung Jin-woo. Eu muitas das vezes fui obrigado a puxar o anime para trás e a parar para poder ler tanto a mensagem como as legendas. Isto porque as mensagens aparecem por meros segundos e quando aparecem, por norma, Sung ou alguém está até a falar. Ou seja, precisamos de ler o que aparece no sistema e precisamos de ler as legendas para saber o que é que a personagem disse. E isto foi só um exemplo, não foi a única parte em que eu achei que estava tudo a passar demasiado rápido. Mas, mais uma vez eu digo,
Pode ser pelas minhas expectativas gigantescas, completamente surreais para este anime, porque eu adorei a obra de Manhwa. E atenção, nada destes pontos menos positivos me fez gostar menos do anime de Solo Leveling. Acho sinceramente que o anime está muito bom, fiel à obra original, tem uma banda sonora espetacular, completamente de levantar a cadeira. Nos momentos de batalha então foi surreal. A opening, apesar de não ser a mais fantástica do mundo, também não estava má. E por isso, acho que esta primeira temporada está, se não está muito boa, está ali a roçar o bom, muito bom. Não poderia dizer excelente por todos aqueles pontos que eu achei. Apesar de que, como eu já falei em vídeos anteriores, eu acho que hoje em dia, pelo menos em termos de animação, já é muito difícil fazer um anime, ainda por mais que as expectativas que tinha Solo Leveling, e tornar aquilo a animação má. Hoje em dia eu acho que já é difícil. E é isto. Agora já sabes qual é que foi a minha opinião sobre a primeira temporada de Solo Leveling. Aproveito já também para te deixar a notícia que já foi anunciada a segunda temporada, só ainda não sabemos é quando. Mas é provável que venha ou no final deste ano ou no início do próximo, no máximo dos máximos, a meio de 2025. Até lá, vais comentar aqui em baixo o que é que tu também achaste sobre a primeira temporada de Solo Leveling, ou se ainda não viste, que é para eu saber também qual é que foi a tua opinião, e se tu ainda não tenhas visto, comentas, que é para eu te dar na cabeça, ok? Até à próxima Hora do Nerd.